E aí, cabra véi sanfoneiro? Seja bem-vindo a uma aula de sanfona de alta catilogência. Aqui nesse programa, nessas aulas, eu vou te ensinar tudo que você precisa saber, algumas dicas e teorias e práticas para você destravar o seu repertório na sanfona, o seu repertório de forró na sanfona. No episódio de hoje, nós vamos ver como é que a gente combina os acordes no teclado e no baixo da sanfona. Meu nome é Gildo Arano e a gente vai começar isso depois da vinheta. Então, pessoal, por que é importante a gente combinar, saber como combina os acordes do teclado e do baixo da sanfona? Isso é uma dúvida que principalmente os iniciantes têm, né? Como é que eu monto o acorde? Como é que funciona? É o mesmo acorde no teclado e no baixo? Como é que é? E a resposta é que o acorde que a gente ouve, ele sempre vai ser o resultado da combinação do teclado e do baixo. E todas as músicas, absolutamente tudo que a gente fizer na sanfona, vai ter um acorde, né? Vai ter uma harmonia envolvida. E isso é importante tanto para solar, tanto para fazer os acompanhamentos, principalmente para fazer os acompanhamentos e para fazer aquele tipo de solo que é meio acompanhado, né? Que a gente toca o acorde que Dominguinhos fazia bastante, né? E eu vou tocar aqui um trechinho, isso aqui, ó. Esse tipo de solo é onde a melodia acontece com a harmonia. Isso você vai precisar saber mais do que nunca como é que combina o acorde do teclado com o acorde do baixo. E por que que você deve investir tempo e investir atenção nesse tipo, botar isso na sua agenda de estudos, justamente porque isso vai te dar maior facilidade até para memorizar as músicas, que a partir do momento que você entende a lógica dos acordes, que você não apenas decora, né, e toca ali decorado, quando você entende mesmo, sabe por que que um acorde vem antes do outro, sabe como é que monta aquele acorde, você vai ganhar muito mais agilidade na hora de construir o seu repertório de forró ou de qualquer outro ritmo, mas a gente está falando aqui especificamente voltado para os sanfoneiros que querem aprender um repertório de forró. Aí você deve estar se perguntando por quê? Porque quando a gente vai aprender uma música, essa música vai ter uma sequência de acordes. E você vai ter que tocar esses acordes na sanfona. E tudo tem uma lógica, e essa lógica do uso da aplicação você vai poder usar ao seu favor para facilitar o seu lado. Porque alguns acordes eles acabam caindo em algumas posições muito difíceis, principalmente acordes que têm teclas pretas, né? E aí você pode depois eu vou ensinar como é que é no final do vídeo, como é que você faz para simplificar um acorde, porque o acorde ele é o resultado da combinação das duas notas. Então você pode às vezes até com dois dedos você tocar um acorde. E você pode simplificar o baixo às vezes quando o baixo da sanfona tem um salto muito grande, né? Você pode apenas apertar o baixo fundamental, mas para isso você tem que entender como é que esses sons vão combinar para produzir um acorde. E você deve estar se perguntando por que que eu não posso simplesmente decorar. Porque eu vou dizer, se você decorar, você vai ficar escravo, você vai ficar preso naquilo que você decorou, e se você esquecer, você não tem outra forma de recuperar, né? Quando é decorado, a gente meio que fica. Tem um negócio engraçado que quando a coisa é decorada, você tem que voltar do início para saber. Quando a gente aprende uma música decorada e a gente não entende, a gente tem que voltar do início para até chegar naquela parte que a gente errou. Quando a gente entende, a gente pode começar ela de qualquer lugar, que aí a gente tem essa capacidade. Se você errou no meio da música, você volta de onde você pegou e aí você tem mais um jogo de cintura, você tem como fazer isso. E o melhor momento para você entender como é que combina esses sons é justamente no início, quando você está começando a acompanhar as primeiras músicas, quando você está começando a montar os primeiros acordes, você deve entender a função de cada nota dentro do acorde, porque cada nota
tem uma função, né? E essa função, ela vai dizer se a nota pode ser dobrada, se a gente pode até omitir essa nota, né? Tocar um acorde sem determinadas notas para simplificar. Então, é uma questão de entender mesmo a lógica para você usar isso ao seu favor. Então, fica aí que vai ter muita coisa boa no vídeo. Eu lembro quando eu estava começando a aprender sanfona, eu tocava as notas decorada mesmo. Eu aprendi, aqui é o dó, dó, acabou. É um dó possível. Eu sabia que tinha outras maneiras de tocar, mas eu ficava preso naquele acorde, naquela posição que eu aprendi pela primeira vez. E aí, quando a gente muda de tonalidade, às vezes os acordes, eles ficam um pouco de uma maneira que não é tão rápida para a gente acessar. O encadeamento, né, quando que a gente vê também as inversões, não funcionam bem, não se encaixam bem quando a gente vai fazer um acompanhamento, quando vai fazer a mudança de um acorde para o outro. Então, sabendo disso, eu já adianto um ponto, que a tonalidade vai mudar a maneira como a gente enxerga determinados acordes. Porque cada acorde, assim como cada nota tem uma função dentro de cada acorde, cada acorde vai ter uma função dentro de um campo harmônico de uma tonalidade. E eu não sabia isso quando eu estava começando. Eu aprendi decorado, tanto que para transpor, para mudar a tonalidade de uma música, era praticamente o trabalho de eu aprender uma música nova. Porque eu tirava aquele encadeamento, eu procurava tudo de novo. Mas hoje eu sei, depois de ter estudado na faculdade, né? Na faculdade a gente estuda uns 6 semestres de harmonia. Então a gente passa 3 anos só estudando como é que monta os acordes, como é que combina esses sons. É claro que você não precisa fazer uma faculdade de música para entender esses acordes aqui na sanfona. Eu vou passar aqui para você nesse vídeo de forma resumida, né? Para você entender basicamente o que é a essência desse acorde. Mas eu, na faculdade de música, entendi como é que funciona. E com esse conhecimento, a gente tem uma facilidade maior de tirar uma música de ouvido, porque a gente sabe as relações dos acordes. Então, a gente, pela função do acorde dentro de uma tonalidade, a gente consegue identificar qual a sequência de acordes mais facilmente e a função de cada nota, a gente consegue descobrir a melodia, né? A nota da melodia de acordo com aquela nota está soando de acordo com aquele acorde. E isso ajuda muito. Essa é uma noçãozinha de teoria que ajuda na percepção. E aí, quando eu descobri isso, eu comecei a passar para os meus alunos de sanfona essa noção, esse pensamento do acorde. Então, vamos lá. Você está querendo começar a estudar. Você está querendo começar a estudar os acordes na sanfona. Beleza, você já sabe que é importante, você já sabe que você vai adiantar seu lado, vai aprender as músicas mais rápido. Por onde é que você começa esse estudo? O básico para você entender a formação dos acordes na sanfona é aquela teoria básica, saber o que é um tom, o que é um semitom, o que é as cifras dos acordes, né? Como é que é a formação de um acorde maior, de um acorde menor. Isso é o básico. Mas se você não sabe, procura dar uma revisada nisso, que vai ser fundamental, né? Entender os intervalos. Eu vou partir do pressuposto aqui que você já sabe toda essa parte de teoria básica, já sabe entender as notas. Então, a base é você entender como é que forma a tríade. A tríade é um acorde mais fundamental. É um acorde de 3 sons, que a gente tem 4 tipos de tríades, né? Eu vou só revisar aqui rapidinho, porque às vezes alguém não passou batido por alguma coisa. Então, a tríade, se a gente pegar aqui a tríade de Dó maior, a gente tem a fundamental. Então, lembre-se, a fundamental é a nota que vai dar nome para o acorde. Então, todo acorde de Dó, Dó maior, Dó menor, Dó com sétima, a nota fundamental é Dó. Então, essa nota vai ser a nota pela qual você vai estabelecer a relação para construir o acorde, né? Então, a gente vai ter a nota fundamental, vai ser o Dó.
A tríade vai ter sempre uma terça, que vai ser um intervalo de terça maior. Ele tem 4 semitons. 1, 2, 3, 4. Ou pode ser uma terça menor. E vai ter a quinta, que vai ser justa, tanto maior quanto menor. Esses são as tríades mais básicas, né? A gente pode dizer que são as tríades naturais. A gente tem uma tríade diminuta, que a gente tem uma terça menor e uma quinta diminuta. Ou a tríade aumentada, que a gente vai ter uma quinta aumentada e uma terça maior. Mas, basicamente, o que a gente vai usar são as tríades maiores e menores. E aí a gente vai construir as tétrades em cima delas, beleza? Então, o que a gente já sabe? A gente já sabe que o acorde fundamental é uma tríade. A gente vai ter essas tríades no baixo da sanfona, tríade maior e tríade menor. Beleza. Aí tudo bem, tudo tranquilo. Partindo da tríade, a gente pode adicionar uma nota a mais. Essa nota vai ser a sétima. E aí já forma uma tétrade, que é também uma unidade básica, é um acorde básico que tem vários tipos de tétrade. Aqui eu vou me ater à tétrade mais básica, que é a tétrade dominante, né? Que é a tétrade maior com sétima menor. Então, estando aqui no Dó, a gente vai pegar o Si bemol, então é uma terça menor da quinta, então vai ficar uma nota, um acorde de sétima, que depois a gente vai ver como é que ele funciona. Então, desses acordes mais básicos, uma nota que tem que ter nesse acorde é a nota fundamental. É fundamental que essa nota esteja presente, tanto é que ela dá nome ao acorde. E aí, no baixo da sanfona, a gente tem uma fila que a gente chama de baixos fundamentais, porque eles vão definir toda a família aqui da linha, né? Então essa aqui ó, é a diagonal da fundamental de Dó, a diagonal de Dó. Então todos os acordes dessa fila aqui estão nessa mesma fundamental. A gente tem aqui o contrabaixo, que é a terça maior, né? Então, muita gente toca as músicas, faz um acompanhamento, a gente tem muito isso, um acompanhamento de shot, já chamando a atenção que nos ritmos nordestinos a gente alterna sempre com a terça, né? A fundamental e a terça no baixo da sanfona. Tanto sendo um acorde maior, quanto um acorde menor, quanto um acorde de sétima. Alguns professores e a maioria dos livros ensinam você pegar o baixo fundamental com o dedo 4 e alternar com o dedo com a quinta, né? Esse acompanhamento não fica muito legal, dá para fazer, claro, mas ele não fica com aquele swing, com aquele molejo da sanfona. Então, se você aprendeu com o dedo 4 alternando com a quinta, né? Que o povo chama do triângulo. Então ele fica com uma sonoridade diferente, né? Não está errado, mas essa sonoridade não é a sonoridade característica do forró que a gente tem. Então olha a mesma sequência dos dois acordes alternando com a terça no baixo. Então alternando com a quinta. Então, você quer fazer aquele swing, aquele molejo, aquele sonzinho gostoso que tem um shot, que tem um baião. O baião nem tanto, porque o baião, ele repete muito o fundamental, né? Ele pega o fundamental e acorde. Você faz a levada toda. No arrastapé, e aí entra um pouco a diferença de como o acorde é pensado no teclado e no baixo, né? O arrastapé a gente já faz o arpejo. E aí, para fazer esse arpejo, você tem que pegar com o dedo 3.
que senão não vai soar, né? Você pode fazer esse arpejo também no shot, né? Então, você que já aprendeu o acorde, a tríade, o baixo, ele vai aparecer as notas numa ordem específica. Então, primeiro a fundamental, depois a terça, depois a quinta. E aqui a gente aparece o acorde inteiro, né? No teclado, geralmente as notas, elas vão aparecer todas de uma vez. A gente vai bater ou a gente alterna com a primeira nota. Então, no baixo, sempre a primeira nota vai ser a fundamental. No teclado, às vezes, de acordo com a inversão, a gente vai pegar a nota mais grave e vai combinar. Ou... Então, vou pegar o dó menor aqui. No baixo, sempre vai começar do dó. No teclado, às vezes vai começar do dó. Às vezes vai começar da terça, que é o mi bemol. Opa! Às vezes vai começar do sol. Mas no baixo sempre vai começar da fundamental. E aí, de acordo com o padrão do acompanhamento, né, você vai alternar com a terça maior, ou se for um acorde menor, você vai pegar a terça também, só que a terça menor a gente pega com o dedo mindinho aqui embaixo, né? Então, essa é a primeira diferença básica de como funciona essa combinação desses acordes. Em algum momento, você pode começar de um baixo que não seja fundamental aqui no baixo da sanfona, né? Isso vai ser principalmente quando tiver uma linha de baixo que vai inverter o acorde. Então, quando a gente fala de inversão de acorde mesmo, né? A gente, quando tem lá na harmonia, dó com baixo em mi, a inversão do baixo, a gente vai começar com o baixo diferente. Então, a gente tem alguns casos, né? Que basicamente Dominguinhos ele faz esse movimento do baixo, né? Por exemplo, tá em Ré menor. Aí pega o baixo de Ré menor com baixo em Dó. E depois Sol com baixo em Si. Indo pro Dó. Então, alguns movimentos do baixo. Isso vai ser mais avançado, mas o básico é você entender que a lógica da construção do acorde no teclado é você tocar eles, né, do jeito que encaixar na posição. No baixo, as notas vão ser alternadas, né? E sempre começando do baixo fundamental, indo para a terça, indo para a quinta, né? Aí você pega alguns estilos, né? Por exemplo, Dorival Dantas, ele faz um arpejo pegando a sexta, às vezes pegando a sétima, né? Aquele arpejo, eu fiz até um vídeo ensinando como é construída aquela levada, mas eu vou fazer aqui rapidamente só para ilustrar. Então fica... Então ele pegou a terça, a quinta, e aí ele alternou com a sexta. Ele poderia alternar, se fosse um acorde dominante, com a sétima. E aí várias formas de fazer esse encaixe. É só para ilustrar que isso também pode ser enfeitado com algumas outras notas. Beleza? Você já entendeu quais são as notas fundamentais da tríade, como é que isso a gente vê no baixo, no teclado da sanfona. Agora, dentro dessas notas da tríade, eu vou falar para você que tem umas notas que são mais importantes do que outras. Isso aí, pouca gente fala. Eu nunca vi na internet alguém falando que você pode usar isso na sanfona. Então, como é que vai funcionar? Se você está tocando um acorde no baixo, né, você vai tocar a fundamental. Essa é uma nota muito importante, já falei. A nota mais importante é a fundamental. A terça do acorde, ela vai definir se é um acorde maior ou se é um acorde menor. Né? Então, essa é uma nota também importante, que se você ficar um acorde sem a terça,
fica meio essa ambiguidade. Você pode tocar numa música, né? Você pode tocar um acorde só com a tônica e a quinta. Ele vai soar, mas você não vai saber se esse acorde é maior ou menor, né? Mas se você cantar uma terça, mi. Então, essa terça, ela vai definir mais ou menos. Quando você pode fazer isso no acompanhamento, mas ou a melodia vai dar essa terça menor, a terça menor ou a terça maior para definir isso, ou vai ter algum outro instrumento. Então, esse acorde vai ser preenchido. Mas, se você estiver tocando sozinho, é interessante você dar a terça para definir isso. A quinta, ela já não é tão fundamental, tão essencial assim, né? A quinta do acorde é uma nota que você pode omitir ela do teclado. Então, se você tocar aqui, ó, você pode perceber, ó, você formou dó no baixo fundamental, o dó e a terça. Ou você pode, já que está tocando o fundamental aqui, você pode tirar essa terça e ficar só no mi e no sol. Vai ficar o acorde, né? E isso a gente faz geralmente quando a gente quer fazer um acompanhamento mais como é que é a palavra? Um acompanhamento mais romântico, dá uma textura diferente, né? Você pode montar um acorde aberto na sanfona. Então você bota o baixo no dó, no fundamental, e aí você bota as notas sol e mi. Aí fica um acorde mais aberto, ó. E aí você vai pro acorde de sol. Então você pega a fundamental no sol. Você pode apertar a terça e a quinta. Então você vê que... Então, falando de tríade, a gente tem isso. A gente pode, no teclado, omitir ou a quinta ou a fundamental, que isso vai funcionar. Aí você pode fazer um acorde só com 2 notas, né? Isso usualmente não vai ser tão interessante, mas em algumas passagens rápidas, isso vai ser muito importante de você saber fazer. Por exemplo, alguns trechos, né? A gente tem... Ou a gente tem uma sequência de acordes. A gente tem... Então a gente pode fazer esses acordes. Então a gente faz só com a terça e a fundamental, ou a gente pode fazer com a terça e a quinta, né? Um exemplo é numa música de que música é? 6 cordas. Eita. Vou botar um... Então, nota que quando a gente pega aqui, ó, esse movimento, eu tô fazendo os acordes. Aqui a gente tá um Fá, vai pro Mi menor,
Só que o Mi menor aqui eu só dei o Mi e o Sol. O Fá eu só dei o Fá e o Lá. E aí aqui, ó. Fala, fala assim. Então é toda essa música baseada nisso, que é uma formação de acordes sem a quinta. Então quando a gente tem algumas músicas, outra passagem legal que tem é no Sabiá, por exemplo. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que falas passarinho, alivia a minha dor. Tem pena, deu. Então ele estava no Sol, pegou aqui o Sol, o Fá sustenido menor e caiu no Mi menor. Então é uma passagem de acordes. Você podia fazer assim, fazer com todas as notas, né? A terça e a quinta. Então ficaria. Você pode fazer simplificando. Fica mais simples de você fazer essas passagens rápidas. Então, principalmente nessas passagens rápidas, você pode omitir ou a quinta ou a fundamental, ou você pode, quando você vai fazer aquele acompanhamento mais lento. Outra coisa, acordes, vamos falar agora das tétrades, né? O acorde de sétima. O acorde de sétima, a gente pode omitir a quinta também. Então ele fica, ó. Você vê que a diferença é bem pouquinha, né? Até mesmo porque se você apertar o acorde maior, ele vai ter essa quinta. Na sétima aqui, ele também omite a quinta no baixo da sanfona. Então, se você for fazer um acorde de sétima, você pode fazer um acorde maior, normal, no teclado e botar a sétima no baixo. Ou você pode fazer um acorde maior no baixo e colocar só a sétima no teclado. Essa sétima pode aparecer em qualquer uma das posições. Como é que você vai usar, você que está começando a tocar sanfona? Se você tem dificuldade de fazer essa abertura, principalmente no ritmo de shot, você pode fazer um acorde maior normal, que o acorde de sétima vai estar soando aqui na mão direita. E uma dica que eu ensino também para vários alunos, né, é você simplificar o acorde de sétima no teclado, tirando a quinta. Por quê? Quando você faz isso, o acorde de sétima vai ficar mais simples. Então, praticamente, todos os acordes vão ter um desenho parecido. Então, você está aqui no Dó e vai fazer um Sol com sétima, você pega aqui, ó. Então, o encadeamento já fica bem mais fácil, ó. Aqui eu pego o Si, o Fá e o Sol. Então, eu tô aqui, ele voltou um semitom da fundamental, do Dó, e ele foi um semitom da terça. Então, e ele soa bem, porque ele tem essa resolução, ó. Lembrando daquele conceito que a gente pode omitir ou a fundamental ou a quinta do teclado, a gente poderia resumir esse acorde aqui, ó, só com duas notas. Isso vale também para outras tonalidades, né? Que aqui no caso eu peguei o Sol, né? A quinta seria o Ré, eu posso omitir. E aqui eu peguei um Ré, que eu já omiti a quinta, mas eu posso omitir a fundamental. Então, as notas mais importantes de uma tétrade são a terça e a sétima, né? Então, você dá a terça e a sétima completando com acorde maior aqui. Você já tem esse resultado que você sabe que vai soar bem. Então, você vai colocando isso.
E esse acorde de sétima, né, a tetra de sétima dominante, você vai ter uma facilidade porque você vai ter uma condição de transpor as músicas muito facilmente. Porque você vai pegar esse movimento, ó, em Ré. O Lá7 vai ser assim, ó. Então você vai pegar aqui, ó, o Lá7 indo pro Ré, vai ser igual ao Si7 indo pro Mi. Vai ser igual o Ré indo pro Sol. O Mi com sétima indo pro Lá. E aí, tanto faz, né? Se é um Mi com sétima indo pro Lá menor ou indo pro Lá maior. Então, são esses detalhes que facilitam muito na hora da gente fazer um acompanhamento de uma música. Então, quando você tem vários acordes, você tá com a cifra na sua frente, você precisa tocar aqueles acordes à primeira vista, você sabe, ó, essa nota eu posso manter, essa nota eu posso omitir. Então você vai ter uma capacidade uma inteligência mesmo de interpretar aquele material. E quando você estiver escutando uma música, você também vai ter essa percepção, porque a primeira nota, a nota mais forte que a gente escuta de um acorde, ela vai tender a ser a nota fundamental. Então, com base nisso, você também pode usar para tirar as músicas na sanfona. Então, eu sei que pode ser muita informação aqui, e para um vídeo pequeno, principalmente se você é iniciante, mas a minha intenção é abrir a sua mente para essa visão de harmonia, esclarecer como é que a gente funciona, como a gente combina os acordes no teclado e no baixo da sanfona, que eu percebo que muita gente tem essa dificuldade. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, pode deixar aqui nos comentários, mas se você quiser uma resposta mais rápida, vai lá no Instagram, deixa no direct, ou às vezes eu abro uma caixinha no Stories de perguntas para vocês perguntarem e eu mando a resposta. Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, @segredosdofole. Eu vou até escrever aqui no quadro para você ver.